Senhoras e senhores, boa noite a todos e todas, boa noite. Quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a presença de todas as pessoas nessa noite, que é uma noite certamente emblemática e muito importante para todos e todas que estão aqui. Queria convidar as autoridades presentes para comporem o dispositivo, mas antes de convidar quem vai compor a mesa conosco, eu queria que nós recebêssemos com todo carinho, todo entusiasmo e com uma salva de palmas o homenageado da noite de hoje, para receber a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, que é a medalha Tiradentes, o senhor professor Godofredo Saturnino da Silva Pinto. Vamos acomodar aqui. Agora que o nosso homenageado está devidamente acomodado, eu convido para compor o dispositivo aqui junto conosco a senhora Regina Pinto, esposa do professor Godofredo Pinto. Cadê as pessoas que vão compor? Chico e Joãozinho. Queria também fazer um convite para compor junto conosco o ex-secretário de Saúde da cidade de Niterói, várias vezes deputado federal, que representou tão bem o Estado do Rio de Janeiro e agora está lá no Ministério da Saúde, o senhor Chico D'Angelo. Queria também fazer um convite para compor a mesa junto conosco, um jovem militante, atuante, gestor, que já foi presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, já foi meu chefe de gabinete quando eu era vereadora, e eu fico feliz e honrada, porque eu tenho um ex-chefe de gabinete, quando eu era vereadora, que agora é prefeito interino da amada cidade de Maricá, o senhor João Maurício de Freitas, mais conhecido como Joãozinho. Também compõe o dispositivo de honra o nosso querido amigo, querido companheiro, deputado estadual, meu colega aqui na Assembleia Legislativa, querido Vitor Júnior. Ele tá um pouquinho atrasado, mas ele já está descendo, e assim que ele chegar aqui vai compor junto conosco o dispositivo. Queria agora convidar a orquestra, parte da nossa querida Orquestra da Grota, para se posicionar aqui, nosso querido amigo músico Luiz Justino, com todos os seus amigos, Quero aqui agradecer a presença dos músicos queridos, que vão fazer agora uma apresentação do hino nacional. Todos de pé, por favor.
Muito lindo. Eu queria pedir o pessoal da TV Alerj, eu sei que estava programado um pequeno vídeo que a gente vai mostrar agora, mais para o final, mas se já tiver organizado, eu queria convidar para a gente já assistir o vídeo agora, se for possível. Queria convidar para fazer parte aqui do dispositivo junto conosco o nosso querido companheiro, amigo, vereador mais votado da esquerda da cidade de Niterói, querido companheiro Anderson Pipico. Só botar a plaquinha ali para mim, por favor. Queria registrar a presença aqui do senhor Ricardo Pinheiro, presidente da Fundação de Parques e Jardins da cidade do Rio de Janeiro, o senhor Carlos Roberto Oliveira, assessor especial da Casa Civil, o senhor Márcio Aleluia, vice-diretor de Assuntos Legislativos da OAB Rio de Janeiro, a senhora Valesca Veloso, diretora-geral da Secretaria de Governo da cidade de Niterói, a senhora Helenita Bezerra, coordenadora-geral do CEP Rio de Janeiro, a senhora Maria Beatriz Lugão Rios, diretora do CEP de São Gonçalo. Queria também anunciar aqui, agradecer a presença do secretário municipal de Assistência Social de Niterói, senhor Elton Teixeira. Agradecer a presença da querida amiga, pesquisadora, gestora, a querida Ana Schneider, da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca. Agradecer também a presença do vereador de Niterói, do PT de Niterói, Silvio Maurício. Bom, a gente vai dar início aqui às saudações, às falas, e eu queria convidar aqui para fazer uso da fala uma figura também muito querida, que eu admiro muito, e dizer para vocês que ele já foi meu chefe, tá? E ele era um chefe duro na queda pra caramba. Ele era deputado federal, me convidou para ser da assessoria dele. Acho que eu prestei um bom serviço para ele, porque saí do mandato dele de deputado federal para a Câmara de Vereadores de Niterói. Queria fazer um convite para fazer uso da palavra, o querido Chico D'Angelo. Bom, boa noite a todos. Agradecer à deputada Verônica de nos convidar para fazer parte da mesa.
cumprimentar todos os presentes aqui, alguns eu já falei pessoalmente. Acho que essa iniciativa do mandato da Verônica é muito assim, emblemática, por vários motivos. A Verônica tem uma trajetória como parlamentar que todos acompanham, como vereadora, como deputada estadual, e na primeira gestão do Godofredo como prefeito, ela, muito novinha, o Godofredo, um dia na casa dele, ela tinha um cargo na prefeitura, né, pequeno. Um dia eu fui visitar o Godofredo, eu era secretário de saúde, ela estava saindo, o Godofredo me falou uma coisa: ô Chico, presta atenção nessa menina, ela vai longe, inteligente, firme, tem lado nas coisas, é politizada, enfim, toma nota que ela vai longe. E não deu outra, virou vereadora, deputada estadual e hoje tem a grandeza de homenagear o Godofredo no mês de outubro, que é o mês de aniversário dele. Aliás, o Godofredo fez aniversário agora, dia 4, dia de São Francisco de Assis, né? Muito simbólico isso. O Godofredo, que é um político que tem como característica, além das qualidades dele de inteligente, a humildade, que é uma coisa importante na vida. E a trajetória de Godofredo, para eu falar é muito difícil, porque o Godofredo foi meu professor no Liceu de Humanidade de Campos, lá ainda eu adolescente, quer dizer, só para vocês terem uma dimensão, ele namorava a Regina, e depois foi no meu pré-vestibular. Então a minha história com o Godofredo mistura política, lado pessoal, enfim, muita coisa junto e sempre coisa muito positiva. O Godofredo foi um grande deputado estadual, o Godofredo foi um grande prefeito de 2 mandatos, todos aqui sabem disso. Eu costumo dizer, Verônica, que o Godofredo é daqueles políticos da estirpe de Erundina, Olívio Dutra, Roberto Saturnino Braga, são desses políticos acima da média. Esse é o Godofredo Pinto, um cara super inteligente, que conhece história, que conhece filosofia profundamente, conhece música, enfim, conviver com o Godofredo é muito bom por isso. E ele tem muita grandeza, ele consegue trabalhar a política. Aliás, ontem, um artigo que foi até do PSB, do partido, do Paulo Bahia, escreveu sobre a história do Godofredo, que é muito, assim, muito verdadeira, resume quem é o Godofredo. E eu queria dizer, Verônica, que você, com a sua grandeza, fazendo essa homenagem a Godofredo, está homenageando todas as pessoas que fazem a política com P maiúsculo, mas fundamentalmente que trabalham o tema da educação. Eu me lembro que o Godofredo, quando prefeito, um dia foi uma audiência com o presidente Lula para tratar de várias questões que diziam respeito à cidade de Niterói, na área de ordenamento urbano, enfim, várias áreas importantes, a questão pesqueira, enfim. Mas ele voltou de Brasília e falou para as pessoas o seguinte: tive com Lula, abordei todos esses temas. Quando acabou a conversa, o Lula me chamou: Godofredo, eu queria ir nessa sala aqui do lado para te mostrar uma coisa. E Godofredo falou: isso foi a coisa que mais me impressionou na conversa com Lula. O Lula levou ele uma sala ao lado do gabinete e falou assim: o que mais me dá energia no meu mandato, Godofredo, é isso aqui. Aí tinha um mapa com várias pontinhos assim, em azul ou em vermelho. Como ele pegou no governo dele o número de institutos federais de educação e quantos ele, no governo dele, estavam aumentando, ampliando no Brasil todo o número de escolas técnicas, institutos federais de educação. E o que o Lula teria dito a ele, e Godofredo, isso foi o que mais me emocionou na audiência. Isso aqui é o que me dá mais satisfação de governar o Brasil. Então, essa é a história do Godofredo, compromisso sempre geral, mas muito forte com a questão da educação. E você, Godofredo, como gosta muito de música, já estou me encerrando, Verônica, promovendo essa homenagem, o Godofredo
tem dos músicos que ele gosta muito, é o Nelson Cavaquinho. E uma das músicas do Nelson Cavaquinho diz: se alguém quiser me homenagear, que seja agora. Então, muito justa a homenagem de você, deputada Verônica Lima. Parabéns. Obrigado, querido Chico D'Angelo. Eu pedi para a assessoria, que eu queria convidar, nada mais justo e pertinente, ter uma representação do CEP, também compondo conosco aqui, por favor. A companheira Lenita Bezerra, que é coordenadora geral do CEP, para compor junto conosco aqui o dispositivo. Convidar agora para fazer uso da palavra o querido vereador, ex-presidente do PT de Niterói, querido companheiro Anderson Pipico. Obrigado, deputada Verônica. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma saudação muito especial também a meu amigo, né, de longa data, deputado Chico D'Angelo, a minha amiga Regina Pinto, a meu parceiro aqui de longa jornada, hoje vice-prefeito de Maricá, João Maurício, Joãozinho, sempre Joãozinho, né? A deputada Verônica, por essa iniciativa, a Verônica sempre com muita sensibilidade. Eu tive a oportunidade de, na Câmara, Verônica, homenagear o Godofredo, na Câmara Municipal de Niterói, homenagear o Godofredo com a medalha Zé Clemente Pereira, que é a maior honraria da Câmara Municipal de Niterói. Eu não podia deixar de participar hoje aqui da homenagem justa que você faz ao Godofredo, dando a medalha Tiradentes a ele, por todo o trabalho, por tudo que o Godofredo representa, né? Então, você, uma deputada aguerrida, atuante, que orgulha ao Partido dos Trabalhadores, orgulha a todos nós que combatemos o bom combate, que estamos juntos nas trincheiras, defendendo o município de Niterói, defendendo o Estado do Rio, defendendo o Brasil ao lado do presidente Lula. Então, estar aqui hoje nessa homenagem proposta por você é motivo de muito orgulho para a gente também, estar aqui como vereador. E vou dizer uma coisa para você, falar do Godofredo, né, é difícil. É difícil, porque o Godofredo, as nossas vidas, a minha vida política, a sua vida política, a vida política do Joãozinho, do Chico, de diversas pessoas que estão aqui, de diversas pessoas que governam Niterói e que estão ocupando outros cargos políticos, elas se entrelaçam com a vida do Godofredo, com a generosidade do Godofredo, com a forma que o Godofredo sempre nos tratou. Eu sempre digo isso e me emociona muito, e ele não gosta muito que eu fale isso, mas eu faço questão de falar, porque eu acho que é fazer justiça, né? Eu devo muito ao Godofredo, eu devo muito ao reconhecimento do Godofredo por nossa atuação, eu devo muito ao Godofredo por a generosidade do Godofredo, e não só eu, como muita gente na política, na cidade e no estado do Rio de Janeiro, deve esse reconhecimento ao Godofredo. E o Chico foi muito feliz quando citou a música do Nelson Cavaquinho, porque é isso, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a gente tem aqui, a gente tem que aproveitar cada momento para homenagear quem merece, toda honra a quem merece ter honra. E o Godofredo é uma pessoa como essa, o Godofredo é um amigo, o Godofredo é uma das pessoas mais generosas e uma das pessoas mais acolhedoras que eu conheci nessa vida, com toda a polêmica que ele gosta, com toda a provocação que ele gosta de fazer, que é característica sua, mas que faz e fez a mim e a vários de nós crescermos e avançarmos como políticos e como ser humano. Então, obrigado, Verônica, por estar aqui hoje, e parabéns, Godofredo, parabéns, Verônica, por essa homenagem. Obrigado. Obrigado, querido vereador Anderson Pipico. Eu queria agora convidar para fazer uso da palavra, em nome do CEP, dessa importante organização sindical de luta, cujo Godofredo é um dos fundadores e o primeiro presidente. Queria convidar para falar em nome do CEP a querida companheira Lenita Bezerra. Boa noite. Me permito falar em pé, falar de pé, não só porque a cerimônia aqui
eu acho fundamental a gente estar homenageando, nesse momento, uma pessoa que, para o sindicato, é tão importante. Nós vivemos uma realidade, uma conjuntura, onde políticas fascistas se abatem sobre a educação. A gente vive numa conjuntura em que a gente precisa comprovar que não existe uma doutrinação no chão da escola, que a gente precisa comprovar que nós não estimulamos a adultização das nossas crianças. Essa conjuntura que a gente vive hoje, ela tem uma semelhança com o período da fundação do nosso sindicato. Ela tem uma semelhança com o momento que a gente precisa lembrar que o CEP ele tem história. E essa história começou antes mesmo da fundação da instituição. Quando os profissionais, quando os professores, que na época eram apenas professores, não éramos profissionais de educação, sentiu a necessidade de estar se organizando em um sindicato. Então, para este momento, para falar da história do sindicato, a gente precisa agradecer muito a presença, a atuação do Godofredo. Só que a gente não pode esquecer, ao falar da história do CEP, também da companheira Regina. Da professora Regina, que antes mesmo desse sindicato ser fundado, ela pegava o Godofredo pela mão e ia para os nossos movimentos, para os nossos debates, para poder fomentar o que é hoje um sindicato que tem abrangência em todo o estado do Rio de Janeiro, que fez a sua mudança estatutária constantemente para deixar de ser um centro, virar um sindicato, deixar de ser de professores, virar de profissionais de educação. A conjuntura que a gente vive em que o professor, que o professor Godofredo precisou, foi preso, que o sindicato foi fechado, isso faz parte da nossa história. Então, a história do Godofredo casa com a história do CEP, casa com a história de todos nós que lutamos por educação pública de qualidade, socialmente referenciada, laica. Então, ao Godofredo, à Regina, o nosso muito obrigado. Estamos juntos, porque sabemos que nesta luta, nossa luta não começou hoje, nossa luta tem história e a gente reconhece o nosso passado e dá a mão para eles para construir o futuro. Então, sigamos juntos. Godofredo, muito obrigada. Deputada, muito obrigada por essa cerimônia. Obrigado, companheira. Eu queria registrar a presença do senhor Gustavo Rodrigues, diretor administrativo do Hospital Federal. Desculpa, Verônica, só Claro. um minutinho. Desculpa quebrar o protocolo de novo, é que o CEP trouxe uma lembrancinha que a gente gostaria de entregar Claro, ao Godofredo. claro. É um kit de luta. Fica à vontade. Queria registrar a presença também do querido presidente do PT Carioca, meu querido companheiro Alberes Lima. Queria pedir para o cerimonial para ir registrando também a presença de outras figuras importantes que estão prestigiando o professor Godofredo na noite de hoje. Estou vendo aqui, ó, o querido Guida, ex-vereador da cidade de Niterói, uma figura muito importante na defesa do clima, do ambiente, desde a década de 90. O querido companheiro Arthur Bilé, militante histórico da esquerda da cidade de Niterói. E o querido amigo, companheiro Filinto Branco, que eu vou convidar também para fazer uso da palavra já. Vou passar a palavra aqui para o querido prefeito da cidade de Niterói, prefeito da cidade de Maricá em exercício, o querido Joãozinho. Maricá. Filinto, vem chegando para cá para você fazer uso da palavra também, Filinto. por favor. Boa noite a todos e todas. Quero saudar aqui Verônica, quero saudar aqui Dona Regina, Chico,
saudar meu companheiro Pipico, Helenita, saudar aqui o nosso grande homenageado da noite, professor Godofredo Pinto, referência política para todos nós. E Verônica foi falando, e falando um pouco da nossa história, a gente estava conversando um pouco lá no gabinete, Belé, e foi passando um filme, porque passa um filme na nossa cabeça, né, Pipico? Passa um filme de tudo aquilo que a gente viveu. Eu vivi muito jovem, 13, 14 anos, né? Eu lembro de ser recebido como presidente da Unis com 15 anos de idade pelo Godofredo na prefeitura. Lembro das várias reuniões dos diretórios municipais do PT. Lembro, e Chico e Pipico falavam uma coisa que eu acho que para mim é a grande característica do Godofredo, que um pouco no dia a dia da política, no passar dos anos da política, foi se perdendo, que é o debate da divergência. O Godofredo, eu acho que ele fazia questão de se posicionar contrário a alguém para poder ter o debate quente, acalorado, da discussão, da divergência. Por quê? Porque ele sabia que assim ele ia construir quadros como Verônica, que está aqui hoje como deputado estadual nessa casa, como Chico, como André, como Vitor, como Pipico, como eu, e como vários outros companheiros e companheiras que hoje estão no pleno exercício de uma função pública. E nós todos formados a partir disso, desse debate. E Helenita falava aqui da importância de Godofredo e de Dona Regina na construção da luta social, na construção do que era um sindicato, na construção do que era um partido político. Quando a gente fala da história do PT, Alberes, a gente fala da vida de Godofredo. Godofredo estava lá, fundando o Partido dos Trabalhadores como Lula. Quando a gente fala de modo petista de governar, foi a partir das experiências do governo do Godofredo que a gente conseguiu ver o que era de fato inversão de prioridades. Então, estou falando disso aqui porque hoje, para nós, e eu tenho a honra de estar lá em Maricá como vice-prefeito, e trago aqui também um abraço ao nosso prefeito Quaquá, a Godofredo, nosso ex-prefeito Fabiano, que não puderam estar aqui presente hoje, mas eu sei da emoção para a Verônica de estar aqui, porque eu sei a importância que tem Godofredo na vida e na trajetória de Verônica. Eu sei o quanto a opinião do Godofredo, o quanto o Godofredo dá um olhar, divergir dela e fazer ela crescer, o quanto hoje isso aqui para ela é importante para todos nós, porque cargo passa, né? A vida vai passando, as coisas vão se perdendo, e a gente precisa ter momentos como esse para a gente poder referenciar gente que são referências para nós, que cumpriram um papel histórico determinante na vida de diversos companheiros e companheiras. Eu lembro, eu estou olhando para a Bilé aqui, eu lembro de diversas reuniões, né, Pipico, Filinto, cadê Filinto? Filinto lá, ó. Diversas reuniões que a gente participava para a gente poder tomar as decisões, para a gente poder construir as coisas. Então, de fato, Godofredo, para todos nós, eu quero que você saiba disso. Para mim, particularmente, mas para todo mundo que está aqui. É muito especial estar aqui no dia de hoje. Hoje não era uma cerimônia na nossa agenda de que tem que ir porque tem que ir. Não. Hoje era um compromisso político, um compromisso de vida, um compromisso de militância para poder estar aqui, honrar tudo que você representou para nós e que vai representar durante muito tempo. Teve um período que Godofredo estava aqui no gabinete do Valdec e eu trabalhava no gabinete da Zeidan. No mesmo andar, acho que eram 3 gabinetes um do outro. Quase toda semana o Godofredo ia lá no gabinete Zeidan me entregar um texto para eu poder ler. Ele fazia assim, Joãozinho, aqui, esse aqui é o texto aqui. Não, mas você não precisa ler, não. Aí eu pegava a barca para Niterói e ia lendo o texto. Na outra vez que ele ia me encontrar outro texto, ele perguntou, e você leu aquele? Aí eu lia, fazia um comentário daquilo. Por quê? Porque era uma formação permanente. E isso era o Godofredo. E isso ele fazia com todo mundo. Isso ele fazia no exercício de ser prefeito, no exercício de ser líder sindical, no exercício de ser dirigente partidário, e por isso que tanta gente saiu desse ser, desse professor Godofredo, e eu quero, e eu tenho certeza que eu falo em nome de todos e todas que estão aqui, da emoção, do carinho, da satisfação de poder estar participando dessa noite tão especial, e parabenizar mais uma vez Verônica, porque eu sei que hoje também não é uma entrega qualquer do mandato dela. Hoje, eu tenho certeza que é a entrega mais importante, mais sentida no coração, porque eu sei e posso testemunhar de perto o quanto Verônica é apaixonada pelo Godofredo e o quanto o Godofredo é muito importante na vida dela. Então, muito obrigado a todos.
Obrigado, querido companheiro Joãozinho. Prefeito em exercício de Maricá, vice-prefeito. Queria convidar agora para fazer uso da palavra essa figura absolutamente extraordinária, uma mulher admirável, né? Que é a professora Regina Pinto, companheira de décadas do homenageado do professor Godofredo. Boa noite a todos, pessoas da mesa aqui, que eu cumprimento na pessoa da Verônica, deputada. Para quem me conhece, sabe que eu tenho muita dificuldade de falar em público, mesmo com experiência de professor, de militante sindical e até de primeira-dama, que eu tive essa obrigação de falar muitas vezes, eu tenho essa dificuldade. Particularmente hoje, eu estou muito emocionada. Então, eu vou pedir desculpas pelas minhas falas, assim, que eu vou dizer, tão rápidas, mas que é muito verdadeira, vocês estão vendo isso, né? Primeiro, muita satisfação em ter as pessoas do CEP aqui. Para mim foi motivo de grande emoção, é um momento da minha vida, né, da minha história, que eu, assim, tenho um carinho muito especial. Acho que foi, talvez, das coisas mais importantes que eu tenha feito na minha vida, né? Eu sempre digo isso para as pessoas. Não só porque eu acredito muito, mesmo com todas as mudanças da conjuntura, eu continuo acreditando no movimento sindical, mas também porque, naquele momento, eu acho que teve um papel importante, não só no país, né, com o movimento sindical, o novo movimento sindical que surgiu, como para os professores da rede pública do Estado do Rio de Janeiro. E a minha palavra hoje aqui é principalmente de gratidão, agradecer muito à deputada Verônica, que tudo que todos já falaram aqui é muito verdadeiro, a ligação dela com o Godofredo e dele com ela, né? Nós estávamos lá no gabinete conversando, e isso que o Chiquinho já lembrou, eu também me lembrei que as primeiras vezes que Verônica foi à nossa casa e que ela falava, ela é sempre muito falante, muito argumentativa também, quando ela saía, ele dizia isso. Essa baixinha tem futuro. Então, são muitas lembranças. O que eu quero agradecer a ela, especialmente por essa homenagem, agradecer a presença de todos, aos familiares que estão aqui, ao CEP em particular. Muito obrigada. Muito obrigada, dona Regina. Muito obrigada. Eu queria convidar para compor aqui o dispositivo meu colega aqui de Assembleia Legislativa, deputado junto comigo, representando a cidade de Niterói, o povo do Estado do Rio de Janeiro, querido colega Vitor Júnior. E já vai chegar fazendo uso da fala, viu, Vitor Júnior? Querido Vitor Júnior já vai chegar falando, né? Todo mundo teve que esperar um pouquinho para falar, mas ele vai chegar e vai falar. Gente, boa noite a todos e todas. Da minha felicidade de estar aqui com vocês nessa noite tão especial. Eu agora entrei ali por aquela porta ali, lembrei do primeiro governo do prefeito Godofredo Pinto na cidade de Niterói. A gente chegou aquele túnel do tempo, né? Voltamos no passado e a gente reencontra aqui, né, Godofredo? Vários amigos e amigas que começaram, de fato, o maior processo de transformação social da história de Niterói. Quando a gente teve o prefeito Godofredo Bilé eleito com uma votação esmagadora, o primeiro prefeito do PT na história da cidade, um professor, um cara do bem, que sempre dialogava, ouvia as pessoas, que carregava
dentro dele todo o desejo de mudança e transformação que cada segmento social e organizado da cidade de Niterói tinha ao longo de vários anos acumulados, sempre uma cidade muito elitista, que separava o rico do pobre no município. E quando a gente teve o Godofredo assumindo a prefeitura de Niterói, a gente começou ali a ver o orçamento participativo crescer, a gente começou a ver o movimento comunitário a ter voz e força na cidade, a gente passou a ver a saúde tendo um processo de transformação que a população da cidade tanto esperava, quando a gente teve ali o tão sonhado secretário de Saúde, Chico D'Angelo, assumindo a prefeitura, a Secretaria de Saúde da cidade. O Chico, aquele jeito dele meio ranzinza de ser, né? Mas que todo mundo adorava e era apaixonado, porque quem conhece o Chico sabe o que eu estou falando, né? Ele tinha, no começo, era aquele estilo fechado, tal, secretário de saúde, mas depois virou deputado, virou o Chico D'Angelo que é hoje, né? Aquele cara comunicativo, mais aberto, mais fraterno, porque essa família tem um problema, né? Primeira coisa que é difícil você entrar nela, entendeu? Então você fica sempre ali, ajoelhado no milho durante muitos anos, e eu passei, talvez eu fui o último da lista a conseguir acessar, né? Porque o primeiro era o André Diniz, o preferido, entendeu? Depois tinha a Verônica, que era queridinha, baixinha, revolucionária, que não sei o quê, que ficava fazendo afago do coração do Godofredo o tempo todo, a dona Regina, aí entrou. Aí eu, depois de muitos anos, já não tinha mais jeito, eles foram e me botaram para dentro. Mas eu fiquei feliz porque, apesar de pouco tempo em relação ao André Diniz e a Verônica, a gente viveu, eu tive a oportunidade de aprender muito na minha vida política, e hoje, se eu sou deputado estadual, é graças ao Godofredo, graças ao Chico, graças à dona Regina, graças a todos vocês. Então, eu tenho muito do meu DNA político, fruto de toda a experiência que eu tive no governo do prefeito Godofredo, porque Godofredo era aquele cara assim, né, dona Regina, que quando está tudo em paz, ele arruma um jeito de arrumar uma confusão. E aí eu lembro lá naquelas disputas internas do PT, né, aí Rodrigo puxa de um lado, Godofredo puxa de outro, né, João? Aí vai, Godofredo me chama, eu lembro disso até hoje, ali na saída do túnel em São Francisco. Aí ele me vira e fala o seguinte: ó, preciso te fazer um convite, você não pode negar. Eu falei: então não é um convite, né? Preciso ser seja presidente da CLIN. E quando eu assumi, né, Pedro, a presidência da CLIN ali, a gente deu um salto político na cidade de Niterói, que me projetou, naquela mesma eleição, a ser o vereador mais votado da base do governo. Então, dali a gente não parou mais. A gente foi presidente da CLIN, foi vereador, foi secretário e depois deputado estadual, e hoje eu estou tendo a oportunidade de construir aí uma outra etapa na nossa vida como deputado federal. E isso tudo eu agradeço e reconheço permanentemente a essa família. A dona Regina, que sempre foi uma mulher guerreira de luta, que aturou todos nós durante muitos anos, e Godofredo fazia questão de fazer reunião na casa dele, né? Sem noção, né? A gente ia para lá quebrar o pau na casa dele, era uma confusão, e dona Regina lá, entendeu? Sempre acompanhando, auxiliando e administrando essas loucuras. Aí eu olho para Pipico aqui, ó, Pipico, coitado, sofreu muito, né, Pipico? Mas, ao mesmo tempo, se é o Pipico, o Anderson Pipico, que é hoje grande vereador na cidade de Niterói, é graças ao Godofredo, é graças a essa família, tá? O Joãozinho, com toda a projeção que o João tem hoje como vice-prefeito da cidade de Maricá, como presidente do Partido dos Trabalhadores durante muitos anos, como grande liderança que é hoje, é fruto de todos os conselhos que ele recebeu do Godofredo. E eu acho que cada um aqui queria ter a oportunidade de estar aqui na tribuna e fazer um reconhecimento desse, né, Márcio? De tudo aquilo que a gente aprendeu com ele. E, Godofredo, eu quero dizer uma coisa para você. Você ainda tem muito ainda para ensinar para a gente. Muita coisa ainda, porque tudo que você falou aconteceu. Mãe de Ná tem inveja de você. Tudo que você fez de avaliação
na política, ao longo desses últimos anos, aconteceu. Você acertou muito mais do que errou, tá? Muito mais. E isso a gente reconhece, tá? E talvez a sua maior vitória esteja aí do seu lado, aí, ó, sentadinha aí do seu lado, que é a deputada Verônica Lima, que hoje é essa deputada hoje. Essa deputada hoje, escola, né? Quem não lembrava do Godofredo falando que é uma deputada escola, um secretário escola, aquele que desce redondo porque é da sua escola. E, meu irmão, tenho muito orgulho de você, tenho muito orgulho de Dona Regina, tenho muito orgulho do nosso deputado federal Chico D'Angelo, tenho muito orgulho da sua família e da sua história, e tenho certeza que a gente ainda tem muito a contribuir por Niterói e pelo Estado do Rio de Janeiro, por tudo que você nos ensinou e por tudo que você ainda vai nos ensinar com seus conselhos e com suas boas conversas, porque uma coisa eu tenho certeza, a gente não tem, assim, a gente não tem, como é que eu vou dizer para não errar, a gente não tem uma vida tranquila do seu lado. A nossa vida, ela é permanentemente de luta e de muita vontade de transformação, porque você é o cara que nos ensina e que nos incentiva nessa direção. Parabéns à deputada Verônica Lima por essa grande iniciativa. Essa eu perdi, Verônica, essa eu perdi. Mas você foi generosa comigo, me chamou, me permitiu que eu estivesse aqui do seu lado fazendo essa entrega. Mas eu tenho certeza que a gente ainda vai ter muita coisa ainda para comemorar, porque o Estado do Rio de Janeiro tem uma grande deputada, que é a deputada Verônica Lima, e tenho certeza que eu lá de Brasília eu vou estar do lado dela, fazendo com que as diferenças sociais diminuam cada vez mais no Estado do Rio de Janeiro. Viva a Verônica, viva o Godofredo e viva a todos os amigos e alunos que ao longo da história de Godofredo vieram prestigiar aqui nessa noite de hoje. Parabéns, Godofredo. Obrigado, querido companheiro, deputado Vitor Júnior. Eu queria só registrar que a gente vai fazer só uma pequena quebra de protocolo. O senhor Ítalo Moricone, ele é fundador do CEP junto com Godofredo. Então, eu vou pedir para ele usar aqui a tribuna do lado e fazer uso da fala. Aí, quando ele terminar, aí eu vou fazer minha fala. Aí o Vitor Júnior senta aqui no meu lugar. Todos, querido Godofredo, queridíssima Regina, não estava preparado para isso, mas pelo menos eu coloquei a roupa adequada para a ocasião, né? Bom, eu não sei o que dizer, só posso dizer que, assim como a Regina, talvez a experiência mais marcante da minha vida tenham sido os anos em que eu estive junto com o Godofredo, que a gente esteve organizando o movimento dos professores. Foi um momento inigualável na vida da gente. O Godofredo é um líder inigualável e é interessante também a gente, depois de tantos anos, a gente tem estado muito afastado, mas ultimamente até a gente andou se encontrando mais. É bom porque aí une as duas pontas da vida, né? Ele fez carreira política e eu passei lá 30, quase 40 anos na UERJ, de vez em quando um sabia do outro, mas é engraçado ver os depoimentos daqui, que aquela coisa polêmica do Godofredo, pelo jeito, só piorou durante os anos, né? Mas eu entendo o Godofredo, acho que é fundamental alguém levantar sempre questões a contrapelo, né? Até como desafio, para que as nossas próprias concepções cresçam. E queria também dizer que o que me dá uma extrema satisfação é ver aqui pessoas que foram criadas politicamente pelo Godofredo, né? Então, isso me dá uma identidade também muito grande, porque, como professor, o que me dá muito prazer é ver outros professores de gerações posteriores. E saber que o CEP existe, saber que o professorado tem uma voz, saber que, apesar das dificuldades, a sociedade civil existe, e, graças a esse legado do Godofredo, a gente tem aí, como posso ver aqui, um número grande de quadros que só dão orgulho para nós. Então, parabéns, Godofredo, mais do que merecida essa medalha. Também parabéns à vereadora, que eu não conheci e que agora estou conhecendo,
Oi, desculpe, deputada. Mas eu já fui vereadora também. É porque era tudo novinha, bem. tem certeza. Já foi vereadora? Ela já foi. Então ela se orgulha de ter sido vereadora também. Obrigado, então, boa noite. Olha, depois desse novinho, eu acho que quem vai ganhar a próxima medalha Tiradentes é o Ítalo. Eu queria convidar para fazer uso da palavra uma figura também que, onde eu via Godofredo, eu via ele do lado. Né? Uma figura também muito importante na trajetória do professor Godofredo, foi braço direito dele, foi presidente da EMUSA, foi secretário executivo do Godofredo, um cara que demandava muito de mim também, porque a gente tinha também muitos embates e muitas divergências. Na maioria das vezes, eu trazia o Godofredo para o meu lado. Quero pedir aqui para fazer uso da palavra também o querido, também professor, Filinto Branco. Aí sim, depois dele... Todos meus amigos, quantas pessoas agradáveis e bonitas eu vejo aqui hoje. Deputada Verônica, obrigado por tudo que você está fazendo pelo nosso querido Godofredo. Eu vou ser muito rápido, porque tantos já falaram aqui das qualidades, do quanto o Godofredo contribuiu em todas as áreas onde ele participou. E para fugir um pouco do assunto, ele tem tantas coisas para falar que a gente vai acabar fazendo um livro, né? Estamos começando a escrever com a história de Godofredo. Então, eu não vou perder muito tempo aqui, não, porque eu quero convidá-los todos a, mais lá na frente, a ler, né, o livro da biografia desse tão querido professor. Mas eu vou falar apenas de 2 fatos, até para marcar uma polêmica. Na época do CEP, e Regina está aqui, era um embate permanente, eu era tido como o apagador, ou o encerrador das greves. O Godofredo, com a sua eloquência muito grande, eu me lembro daquela bela assembleia do Clube Municipal, onde eram milhares de pessoas. O Godofredo, ele, com a sua capacidade oratória, convocava a greve a qualquer momento. Quando tinha que terminar a greve, eu ia lá fazer o meu discurso mais racional e acabávamos, às vezes eu perdia, outras vezes a gente conseguia. Então, esse era um fato de divergência. O outro, Godofredo, e que eu lamento, foi quando eu contribuí para a sua saída, do PT, e ser candidato pelo então MDB, a deputado estadual. O Godofredo tinha tido um embate muito forte com Miro Teixeira e a turma chaguista. Quando o Godofredo foi candidato, o professorado não entendeu. Pô, você bateu no Miro o tempo inteiro, você batia no Chagas, agora você está com os caras. E ali foi um grande, do ponto de vista político, a gente tinha aquela leitura da grande frente democrática, da frente ampla, e o Godofredo foi para um embate, acabou ficando suplente. Certamente, naquele momento, ele teria sido o deputado mais votado do Estado do Rio, porque se ele vem, por exemplo, pelo PDT, ou por um outro partido que não fizesse parte da coligação com o Chagas Freitas, ele teria tido uma votação muito expressiva. Esse foi o outro fato que eu me penitencio em ter contribuído. Na época era do Partidão, e a gente tinha aquela política de frente ampla e tal. E, para encerrar, eu queria aqui agradecer muito a Verônica e muito também a professora Regina. A professora Regina tem sido uma companheira que, nesses momentos mais difíceis, eu estou um pouco emocionado, porque são muitos anos de convivência com o Godofredo, então a gente se emociona um pouco. Eu queria, mais uma vez, enaltecer a Verônica e a Regina e dizer o seguinte: certamente são as 2 mulheres, junto com a Marina, são as 2 mulheres da vida de Godofredo. Sem elas, Godofredo não seria o que é. Parabéns, Regina, parabéns,
deputada Verônica, e principalmente o nosso medalha Tiradentes, Godofredo Pinto. Obrigada, obrigada pelas palavras. Eu queria registrar a presença do Procurador-Geral de Niterói, brilhante jurista, a quem admiramos muito e devemos muito, o senhor Técio Lins e Silva. Queria também registrar a presença do chefe de gabinete do deputado Vitor Júnior, Cadu Sixel. E com a palavra agora, a melhor deputada estadual do Rio de Janeiro, nossa companheira Verônica Lima. Queria começar dizendo que o Vitor Júnior só fez esse elogio porque ele é pré-candidato a deputado federal. Senão isso jamais aconteceria. Mas uma hora tudo dá certo. Entre nós sempre deu e sempre vai dar. Eu queria, em primeiro lugar, saudar todos e todas, agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui na noite de hoje. Queria saudar e dar um beijo no coração de cada um que está aqui nesse dispositivo, da companheira que está representando o CEP, do querido vereador Anderson Pipico, do vice-prefeito Joãozinho, do querido colega deputado Vitor Júnior, da nossa querida amiga, companheira Dona Regina, do Chico D'Angelo, saudar o homenageado da noite de hoje, meu líder político, ontem, hoje e sempre, Godofredo Pinto. Bom, eu já, nesses 2 anos e meio, quase 3 anos de mandato, já prestei homenagem a algumas pessoas, já entreguei algumas medalhas Tiradentes. Mas, certamente, nenhuma homenagem que eu prestei ao longo da minha vida como parlamentar, de 10 anos na Câmara de Vereadores de Niterói, e nem como deputada estadual, já 3 anos de mandato, me deixou tão nervosa e tão emocionada. Certamente eu não sou uma pessoa tímida para falar em público, não tenho dificuldade, né? Quem conhece sabe. Mas hoje o coração da Pretinha está um pouco mexido, porque não é fácil a gente falar de quem a gente gosta, não é fácil a gente falar de alguém que a gente admira, não é fácil a gente falar de alguém que faz parte da nossa história. Talvez o Godofredo Pinto, mas é um talvez com convicção e certeza, fora da minha família consanguínea, da minha companheira que está aqui do lado, que eu amo, certamente o Godofredo é uma das pessoas, talvez junto com o Joãozinho, que rasgou a minha trajetória de vida e a minha trajetória política de uma maneira muito definitiva. Quando eu conheci o Godofredo, eu tinha cerca de 20 anos de idade. E o Godofredo era um furacão, um cara cheio de energia, deputado, querendo ser candidato a prefeito de Niterói, líder sindicalista. E eu estava naquela militância do movimento estudantil, na juventude do PT, via no Godofredo e tinha nele uma referência muito grande, muito forte. Logo na sequência, eu me aproximei definitivamente do Godofredo. Eu não sei quando, não lembro exatamente em que momento, mas um dia ele me pegou pela mão e disse assim: ô baixinha, você quer trabalhar comigo? Eu falei: trabalhar com o senhor? Como assim? Não, trabalhar comigo, ser minha assessora. Aí eu fiquei pensando, falei: eu vou. E a escola de formação política que eu tive foi com Godofredo Pinto. Toda vez que uma pessoa olha para mim com um olhar de admiração, de respeito, de consideração, eu vejo naquele olhar a presença do Godofredo Pinto. Eu acho que tem muitas formas da gente reconhecer e valorizar alguém que a gente ama, que a gente gosta, porque gratidão não prescreve.
E acho que uma das formas que eu tento materializar a imensa gratidão que eu tenho pelo Godofredo Pinto ter me adotado politicamente é eu dizer para todo mundo, todos os dias, se você me admira, você admira Godofredo Pinto, porque foi ele que me ensinou a fazer política. Foi ele que me ensinou a ser essa pessoa que eu sou, determinada, batalhadora, né? Que vai atrás dos objetivos. E o Godofredo, ele era e é mais do que alguém que ensina, né? Ele é um cara que te provoca a ser melhor. E eu ficava admirada, porque eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, e ele me dava maior moral, ele me dava muita bola. Um cara intelectualmente preparado, que tinha vários títulos e patentes, né? Fundador do CEP, deputado, e ele ficava comigo horas debatendo política, e eu divergindo dele como se estivesse divergindo de uma igual. E muitas pessoas não entendiam. Eu me lembro que quando ele virou prefeito, ele continuou me tratando como uma igual. E muita gente não entendia isso. Achava que tinha que ter uma relação cerimoniosa ou de baixar a cabeça. E eu nunca vou esquecer do Godofredo dizendo assim para todo mundo: deixa a baixinha, deixa ela divergir de mim. Essa polêmica aqui é nossa. E eu devo isso a ele, a esse crescimento político. Devo a ele também muito acolhimento. Porque vocês vejam, na década de 90, uma jovem mulher negra, periférica, lésbica, líder, e o Godofredo amparando, respaldando. Agora, a gente fazer o debate racial é uma coisa que está até, de certa forma, na moda. Mas naquela época, eu era o avesso do avesso do avesso do avesso. Mas eu tinha no Godofredo Pinto um porto seguro. Eu tinha nele alguém que queria me impulsionar, que queria me valorizar, e me valorizou. Eu me lembro que quando o Godofredo virou prefeito, me chamou na sala dele e falou: baixinha, tirando ser secretária de saúde, educação, esses negócios que tem orçamento grande, você sabe, não dá. Você é uma menina nova ainda e, além do mais, se esborrachou na eleição de vereadora. Mas, tirando isso, escolhe um negócio bacana que eu vou te dar. Falei: Godofredo, eu quero ser prefeitinha de Santa Rosa, que é o lugar onde eu moro. E ele foi lá e me deu. E eu virei prefeitinha de Santa Rosa. Quando eu entrei pela primeira vez na sala de reuniões dos prefeitinhos que tinha naquela época, eu sou zero etarista, mas eram todos homens brancos e para lá de meia idade. Eu era a única mulher preta e jovem e lésbica. E eu estava lá por causa do Godofredo Pinto. Esse tipo de coisa a gente não pode esquecer. E o Godofredo cuidava de mim como um pai político. Ele cuidava de tudo. Eu vou contar para vocês aqui uma coisa que é talvez uma expressão do quanto eu considero o Godofredo meu pai político. Eu, assessora dele, morava ali em Santa Rosa e Caraí, e aí o contrato do meu apartamento acabou, uma confusão danada, e aí eu: o que você está com essa cabeça assim, baixinha, o que houve? Eu falei: eu tenho que arrumar um fiador, não tenho dinheiro para depósito. Dá esse papel aqui, você é seu fiador. O Godofredo foi meu fiador durante anos. Aí, quando ele virou prefeito, eu fui lá renovar o contrato do imóvel. Aí o cara, dono da locadora, falou: você está de brincadeira, você quer dizer para mim que o prefeito de Niterói é seu fiador? Eu falei: o pior é que é, né? Então, era de um cuidado, era de um carinho, que eu nunca vou esquecer. Eu tive muitas pessoas que fizeram e fazem parte da minha trajetória política. Eu tenho muita gente que caminhou do meu lado e caminha do meu lado. Eu tive, e graças a Deus e a Oxalá, tenho muita gente que me acompanha. Mas eu posso dizer sem medo de errar: ninguém me ensinou tanto na vida e na política quanto o Godofredo. Ninguém cuidou. Ninguém cuidou tanto de mim politicamente quanto o Godofredo Pinto. Porque tem gente que a gente faz parceria, né, gente? A
A gente faz uma parceria, faz uma dobrada, faz uma combinação política. Só que eu não tinha absolutamente nada para oferecer. Eu andava com uma mochila nas costas, um macacão, com uma estrela do PT, com os cabelos em pé, na época, jovem, né, sonhadora, batalhadora, e não tinha nada para oferecer para o Godofredo. Então, assim, não tinha nada. Mas ele cuidava, ele queria que eu avançasse. E eu me lembro de algumas coisas assim, que são ao mesmo tempo marcantes e engraçadas. Porque o Godofredo, ele não é pai político só da Verônica. Eu não posso dizer isso, porque senão o Pipico que está aqui, o Vitor Júnior, vão se retirar. E o André Diniz, que é outro filho político do Godofredo. Acho que 4 grandes filhos políticos do Godofredo. O ex-vereador André Diniz, o deputado Vitor Júnior e Pipico. Nós 4 brigávamos como crianças pela atenção política do Godofredo. E um queria ser mais faceiro do que o outro. E um queria ser mais competente do que o outro. E um queria mais a concordância do Godofredo do que o outro. Eram reuniões intermináveis naquela sala do Godofredo. Então, viva a dona Regina, que era muito cafezinho com biscoito para acalmar corações absolutamente inquietos. E o Godofredo com seu espírito absolutamente conciliador e, ao mesmo tempo, desagregador, porque ele desarmonizava tudo e depois ele organizava tudo do jeito dele. Mas ele tinha todo mundo ali junto com ele. E nós devemos, sim. O Pipico falou isso e é verdade. O Vitor Júnior falou isso e é verdade. O André Diniz chegou um pouquinho atrasado, mas se ele tivesse a oportunidade de falar, ele diria a mesma coisa. A gente deve, sim, boa parte da nossa trajetória e o início dessa trajetória potente que a gente desenvolveu na cidade de Niterói e que espraiou para todos os lugares, ao professor Godofredo Pinto. Alguém que a gente admira pela luta que ele travou no início da trajetória política dele, combatendo a ditadura militar nesse país, fundando o CEP. A gente admira, gosta e fala da figura do Godofredo Pinto como um deputado de primeira linha, porque o parlamento, como ele me ensinou, ele dizia assim para mim, baixinha, o parlamento é para parlar. Se não parlar, não adianta querer ser parlamentar. E o Godofredo foi um grande deputado, que travou grandes lutas, que aprovou importantes leis, que figurou no cenário da Assembleia Legislativa como um deputado de proa, de primeira hora, na defesa dos interesses do povo, do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro. O Godofredo Pinto, gestor do orçamento participativo, com um projeto absolutamente inovador, com uma cidade cheia de contradições como é Niterói, e o Godofredo foi para lá e imprimiu a sua marca. O Godofredo, corajoso, disputando eleições para a Prefeitura de Niterói, e vencendo eleições, e invertendo prioridades. Até hoje é o prefeito que mais construiu escolas na história da cidade de Niterói. E mais do que tudo, e sobretudo, ele foi o primeiro prefeito eleito do Partido dos Trabalhadores na cidade de Niterói. Abriu caminho, fez história. Queria dizer para vocês que essa é uma honraria do Estado do Rio de Janeiro. É uma honraria que a Assembleia pode dedicar a alguém. E não é fácil, porque tem muita gente boa e muita gente que merece. Quando eu cheguei aqui na LERJ, a primeira coisa que eu fiz foi olhar no sistema. Eu falei, não é possível, Deus vai me ajudar e ninguém há de ter dado essa medalha para Godofredo. E, para o meu espanto e alegria, ninguém tinha apresentado uma proposição para dar essa honraria para o Godofredo. E depois eu fiquei pensando, cara, por que eu, né? É porque eu acredito muito na beleza da vida. Eu acredito na beleza das coisas. Eu acho que a vida, por mais dura que ela seja, ela também entrega muita beleza, ela entrega umas coisas bonitas, que às vezes a gente não consegue entender por que está acontecendo. Se Deus me permitiu estar aqui com quase 60 mil votos, com essa trajetória,
eu acho que tinha que vir mesmo pelas minhas mãos dar essa bonita e merecida homenagem para o Godofredo Pinto. Ele dignifica a vida pública. Um homem honesto, um homem trabalhador, de luta, de esquerda, que faz merecer cada uma das pessoas que o seguiram e o seguem e o têm como referência ao longo da sua trajetória. Eu peço desculpas, porque eu queria ter falado ainda mais bonito para o Godofredo. Queria ter falado ainda mais bonito. Mas certamente eu estou falando aqui do fundo do meu coração. E falar do fundo do coração é um negócio muito difícil. E existem algumas pessoas que a gente ama, fora do consanguíneo. Eu amo muito a minha avó, que me criou desde os 6 anos de idade. Amo meu pai, que faleceu muito jovem, com 56 anos de idade, e nem me viu vereadora, primeira mulher negra vereadora na história da cidade de Niterói, não me viu deputada. Enfim, amo todas as pessoas da minha família, amo os meus amigos, amo a minha companheira que está ali, mas tem um cara que eu amo com outro sentimento, que é o sentimento de gratidão. Ao Godofredo Pinto, eu serei sempre eternamente grata. Não por ele ter sido meu chefe, porque ele nunca foi meu chefe. Ele sempre me tratou como um igual. Por ele ter sido meu líder e por ele ter acolhido aquela menina de 20 anos de idade, preta, lésbica, que ninguém queria ver protagonizar a política, porque a política não era para gente como eu, mas o Godofredo viu, com 30 anos de antecedência, o que ninguém via, que eu tinha alguma coisa para entregar como figura pública. Eu devo isso ao Godofredo e eu tento demonstrar isso dizendo para todo mundo que me cerca: se você tem alguma admiração por mim, agradeça a Godofredo Pinto. Viva Godofredo! O último a falar vai ser o professor Godofredo Pinto. Eu queria primeiro registrar a presença, convidar para vir para cá. André, vem para cá. Se você quiser, fica à vontade. Registrar a presença do secretário de Economia Criativa de Niterói, ex-vereador André Diniz. E eu já entrego a medalha e depois ele fala. Registrar a presença do secretário executivo da Prefeitura de Niterói, o querido Felipe Peixoto, representando o prefeito Rodrigo Neves. Bom, agora vamos fazer aqui a entrega da medalha, né? Vamos perfilar aqui? Então, vamos lá. É com grande honra que celebramos esse momento solene de entrega da medalha Tiradentes, a mais alta condecoração concedida por esta Casa Legislativa. Trata-se de um reconhecimento pela trajetória de luta em defesa dos direitos dos docentes, dos trabalhadores e da cidadania, pelo trabalho exemplar nas esferas legislativa e executiva. Por isso, tenho a honra de entregar ao professor Godofredo Saturnino da Silva Pinto a medalha Tiradentes. Depois a gente vai descer para tirar uma foto com todo mundo aí, hein, gente? Por favor, hein?
Bom, agora eu queria convidar para fazer uso da palavra o homenageado, o professor Godofredo Pinto. Lá da tribuna. Presidenta, vai dizer que não está gostoso, não está bonito, está demais. Pô, que maravilha que você está me proporcionando, deputada Verônica. Realmente alto astral. Bom, eu queria dizer que, como na minha vida eu nunca li um discurso, um momento solene desse talvez merecesse uma coisa escrita. Mas aos 82 anos de idade, mudar, né, forma de ser, de fazer política, não cabia. Então, mais uma vez, vou falar aqui espontaneamente, aí a gente pode escorregar aqui e ali, mas, e sobretudo, esquecer 82 anos, né, de mencionar fatos relevantes, mas, enfim, vamos em frente. Que minhas primeiras palavras sejam, evidentemente, em agradecimento à deputada Verônica pela iniciativa dela de me conceder essa maior honraria do Estado do Rio. Mas, com a devida permissão dos outros membros da mesa, ela já relatou muito, né, da nossa história em comum, mas eu queria ressaltar o seguinte: a Verônica, ela não é só hoje, ela desde sempre é uma figura que faz questão de dizer publicamente a contribuição que eu dei para a trajetória política dela, só que ela não fala o quanto ela contribuiu para mim, como eu também sou grato a ela, pelo fato de que nossa relação tem em torno de 25 anos, né, antes de eu ser prefeito. 30, antes de ser prefeito. E assim que eu conheci ela, era uma mocinha que já era a liderança do movimento estudantil, lá na UNES, União Niteroense Estudantes Secundaristas, mobilizando, teve a campanha do Fora Cola, ela e o nosso prefeito, Rodrigo Neves, também uma grande liderança da UNES, e outros parceiros, naturalmente, outros companheiros que contribuíam, mas ela já despontava. Não. E aqui, para quem conhece, e aqueles que não conhecem estão conhecendo hoje, ter um contato com a Verônica já é se impressionar. É uma figura pública, ponto fora da curva, porque ela é muito afirmativa, muito inteligente, um discurso articulado e clara, transparente, pessoa que, como disse Chico Dani, tem lado e se afirma. De maneira que eu conheci aquela menina, aquela moça, eu digo, e disse isso sempre, isso é verdade, foi dito aqui, eu logo disse, essa menina vai longe. E muito nova, mas era previsível, não era nenhuma intuição genial minha. Conhece, dialoga, vê o potencial que ela tinha. E aí, ela, por isso que eu digo que eu sou grato, vocês vão ver algumas outras coisas, ela, quando teve a disputa interna no PT,
para ver quem seria o vice-prefeito de Jorge Roberto Silveira, teve uma disputa muito intensa no PT, e a Verônica ficou do meu lado na disputa. E eu, num encontro, sei lá, tinha 200, 300 delegados, eu ganhei por 4 votos. Eu estou dizendo 4 votos em 200, 300. Uma disputa acirradíssima até a última urna. Porque 4 votos na urna. Assim. Então, e a Verônica, com esse espírito de liderança que ela tem, que é uma extraordinária capacidade de agregar, né, de adquirir liderados, ela contribuiu, imagina, uma disputa dessa, decisivamente para a minha vitória, e eu ter me tornado depois prefeito. Eu devo, não apenas a ela, a cada setor do PT, né, que tinha mais do que 4 votos, todos os setores, e todos aqueles que foram lá votar, eu sou grato. Mas a Verônica tinha um time, né, respeitável, de adeptos, né, a liderança dela. De sorte que eu tenho esta gratidão, né, a Verônica. E depois, subsequentemente, no governo. Porque, como ela falou, foi assessora e colaborando com o nosso governo, mas ela foi subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional. Isso não existia. Eu criei uma subsecretaria com o fim de cuidar do problema de alimentação para os pobres, para os mais pobres. E criei essa subsecretaria. Só que essa subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional não tinha secretário, era uma subsecretaria sem secretário, porque era diretamente vinculada a meu gabinete, o que era um sinal de prioridade para a política. Não tem intermediário, é ela comigo. Né? Foi algo parecido com o programa Vive Idoso, entendeu? Que a Ana Wagner se remetia diretamente a mim. E ela fez um trabalho lá, eu me lembro que em 2 anos tinha distribuído mais de 6.000 toneladas de restos de alimento. O que era isso que ela fazia? Ela pegava restos de alimentos de supermercado, restos de alimentos de empresas, restos de alimentos de instituições de caridade e tal. Sobras. As sobras. Restos. Sobras. O tal do politicamente correto, realmente, não consigo assimilar. Talvez 80 tenha essa dificuldade. Outro dia eu fui falar que fulano era gordinho. Gordinho? Como? Gordofóbico? Gente, a vida inteira eu com 80 anos, desde lá de campo, falava fulano é gordinho, fulano é magrinho. Bom, é o politicamente correto. Mas então, não é resto, é sobras. Sobras de alimentos, de supermercado, de empresas, de instituições. Eu me lembro que quando eu recebi esse relatório, eram mais de 6.000 toneladas e mais de 5.000 pessoas beneficiadas na época. Mas, enfim, além disso, também estava no programa, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, mas era mais vinculada à subsecretaria da Verônica, o programa Hortas Comunitárias. Teve isso, não teve, Verônica? Teve? Não teve hortas comunitárias? Hortas comunitárias, banco de alimentos, foi lindo. Banco de alimentos era o programa de alimentação nutricional, tinha um banco de alimentos. Um sucesso. Então, a deputada Verônica, ela mostrou sua competência no Legislativo, como vereadora destacada, a ponto de, com justiça, ser deputado estadual. Né? E certamente há de merecer a renovação do seu mandato. Eu não estou infringindo lei eleitoral aqui não, né? Vão dizer que eu estou fora de época.
E mostrou competência de gestora também, não só no legislativo, no executivo. Tem história, né? Então, e a Verônica, eu disse, você vai longe, e eu falei, você vai ser vereadora. Ela, na primeira vez, foi candidata, perdeu, teve 800 votos, mas eu acho, por aí. Eu digo, vamos em frente, baixinha. Então, estava ela de baixinha mesmo. E vamos que vamos e tal, e ela é o sucesso que hoje é. Então, você me desculpe, Verônica, você é extraordinária. Figura pública extraordinária. Aos meus companheiros aqui de mesa, eu queria agradecer as referências, os elogios, talvez um tanto exagerados, mas que tocam o coração da gente, né? Do Joãozinho, do Pipico, da Lenita. Aliás, Lenita, eu queria dizer que sua presença aqui é particularmente importante, não só pela minha história do CEP, mas vou dizer aqui, no final dos anos 90, houve um episódio que me afastou do CEP. Um episódio de um sectarismo sem igual, porque eu fui impedido, tinha uma cerimônia na Câmara de Vereadores, dia do professor. Eu tinha ido ao sindicato Simples, sindicato de professores particulares, e eles tinham me homenageado. Eu não tinha uma história maior com o Simples. Pois não é que tinha na Câmara um evento em que a diretoria antiga do CEP era para estar lá presente, porque era 20 anos de história da fundação do CEP. Foi em 97, eu acho. Ou então foi em 99, 20 anos da história da greve. Um dos dois. Foi no final. Eu me lembro que Chico Alencar, que era vereador, estava no Simples, disse, bom, agora vamos lá para a Câmara. Eu digo, não vou não posso ir, eu fui vetado. Eu e o Désia. Fomos vetados. Quem foi representar a diretoria antiga foi o Ítalo. Ítalo Morcone, que falou aqui. E que eu acho que ele só foi lá porque não sabia do veto que tinha havido a minha e a Désia. Senão eu acho que ele não iria. Por um evento que vetava a minha e a Désia. Mas, aí eu me afastei. Eu digo, eu sou persona não grata no CEP. Me afastei. Então, Helena, eu queria dizer a você o seguinte, é uma coisa muito forte você estar aqui, porque eu sei que o CEP divulgou o evento, se manifestou, e, deputada Verônica, essa noite tem vários significados, não é para mim, muito especiais, mas este significado de uma reaproximação com a entidade que eu ajudei a fundar, isso é muito legal. Muito legal. Bom, eu falei muito, mas sempre menos do que deveria falar, porque é muito mais o que a Verônica significa para mim na política, e no que ela me apoiou, e eu, de fato, apoiei muito ela. Mas eu queria registrar o agradecimento à presença do secretário executivo Felipe Peixoto, que está representando o prefeito, Rodrigo Neves, grande prefeito, fazendo um bom governo. O Rodrigo me ligou para justificar por que ele não estaria aqui. Porque ele está no Chile, cuidando do Pan-Americano, que ele está disputando com a Assunção, Rio e Niterói, estão disputando com a Assunção, quem vai sediar o Pan-Americano de 2031, ou 2033, acho que é 2031. Então, o prefeito teve essa consideração, já tinha me telefonado no dia do meu aniversário e justificou que ia mandar uma representação. Então, queria agradecer ao Felipe Peixoto essa atenção. Agradecer de maneira muito especial a cada um de vocês que estão aqui hoje. Quando eu falei está bonito, está gostoso, que é uma expressão que sempre, não é sempre, mas sempre que
toca a minha emoção, meu coração, eu utilizo, é porque vocês não sabem como isso está mexendo comigo. Daí esse discurso improvisado, meio confuso, é fruto dessa circunstância. Muito legal, cada um. E eu não vou citar ninguém, porque cada um aqui, eu estou tendo a satisfação de estar contando com a presença. É claro que eu tenho uma relação mais profunda com alguns e menos com outros, mas eu não quero fazer injustiça, então não vou citar ninguém, a não ser os que estão na mesa. Né? Eu realmente sendo muito tocante. Na mesa, eu não vou, senão eu vou ficar aqui até meia-noite, enumerando os diversos fatos que me ligam a cada um dos membros dessa mesa. Né? Realmente a todos eu ajudei e a todos, por todos fui ajudado, né? Seja o Vitor Júnior, o Pipico, o Joãozinho, o André Diniz, né? E tem um que está escondido ali. Tem uma pessoa que está escondida. É a Regina, né? Regina. E Chico D'Angelo, grande secretário de saúde, nota 10, show de bola, deputado de 4 mandatos, deputado federal, que honra o voto de quem votou nele, né? E quem fez suas campanhas, todas que eu fiz. Mas sintam-se, cada um dos membros da mesa, extremamente reconhecidos por mim. E eu queria aqui, olha, eu vou abrir uma exceção, não se sintam os demais injustiçados. Bom, primeiro eu queria agradecer a minha família que está aqui, meus filhos, Marina, Bruno, minha nora, Xana, isso eu vou citar, minha irmã Heloísa e meu neto Vitor. As cunhadas, os sobrinhos, os primos, todas, minha gratidão, meu reconhecimento, minha emoção. Mas eu não vou citar, fora isso, da família do Estrito Senso, não vou citar para não ser injusto, mas eu vou abrir uma exceção. Porque as pessoas me conheceram inicialmente como a principal, não vou ter falsa modéstia, a principal liderança do CEP na greve de 79. Né? Apesar de que foi um trabalho coletivo. Né? Havia uma diretoria ampla e o magistério nas escolas que aderiram à greve, que fizeram a greve, foram os professores. Não foi uma obra de uma pessoa. Mas eu me destaquei por uma série de circunstâncias na greve. Não era, como foi dito aqui, presidente do CEP, naquela época da greve. Porque o que aconteceu? Quando a greve foi fundada em 1977, foi eleita uma diretoria provisória. Não foi eleita numa assembleia. Não houve eleição na categoria. Então, o primeiro presidente foi Ricardo Coelho. É uma história complicada, que não vou caber dizer aqui. Eu acabei aceitando ser da diretoria, que não provavelmente existia, mas queriam até que eu fosse o presidente. Eu digo, não, qual é o último cargo da diretoria? Diretor de Assuntos Culturais. Eu digo, então eu aceito esse, que é o último da diretoria. Queriam que eu fosse presidente. Por causa de uma divergência, bom, não vou entrar aqui no detalhe, por causa de uma divergência de fundo, de como o CEP deveria ser organizado. Então, a greve foi, mas eu me tornei o líder. Alguns jornais falavam que era presidente, eu dizia, não sou presidente, o presidente Ricardo Coelho. Mas aí começaram a usar líder, o líder era eu mesmo. Então, aí eu fui eleito pela primeira vez em novembro, depois da greve acabada, em novembro de 79. Aí fui reeleito mais 2 vezes, quer dizer, fui presidente do CEP em 3 mandatos distintos. Na primeira vez, eu tinha me tornado uma figura pública e tal, não teve chapa de oposição, ninguém, não se organizou uma chapa de oposição.
As outras duas, não. Eu enfrentei a oposição com a professora Florinda e na primeira ganhei com 82%, na segunda com 80% dos votos, mas tinha oposição. E aí o que acontece? Nessa questão do CEP, eu aí queria explicar a questão da atuação da Regina. Por quê? Por quê? Normalmente, em solenidade, ou mesmo não em solenidade, em discurso, é meio de praxe ou é meio normal, o homenageado ou o parlamentar se referir à sua família, à mulher que ajudou na vida e tal. Apesar de ser de praxe, eu acho que é sincero, não estou achando que não seja. As pessoas falam. Mas quando eu disser que realmente a vida de Regina... Deputado, eu vou abusar só um pouquinho. Quando eu falo que Regina mudou a minha vida, porque foi completamente. Eu só sou o que sou hoje, e fui, porque eu vim para Niterói. Se eu tivesse ficado em Campos, o que seria? Outra vida, completamente diferente. E quem me trouxe para Niterói foi a Regina. Porque eu fiquei em dúvida muito tempo. Eu fazia mestrado em Lógica Matemática, segunda e terça em Niterói, na UF. E trabalhava quarta, quinta e sexta em 3 escolas, liceu, escola técnica, faculdade de filosofia. A carga, eu trabalhava 12 horas por dia, em sala, fora do trabalho que o professor tem fora. E aí chegou, não pôs viagem toda semana, vai, volta segunda, volta na terça e tal. Aí eu digo, Regina, não dá para continuar assim. Eu fazendo mestrado e trabalhando aqui em 3 escolas e tal, não dá. Eu sou de uma pessoa de um temperamento mais doméstico, mais acomodado. Eu sou mudancista nas ideias, até um bom período revolucionário e tal. Mas eu sou mudancista nas ideias. Mas na personalidade, eu sou doméstico. E eu estava tendendo a ficar em Campos, só largar o mestrado. Foi ela que sabe, mulher, quando quer uma coisa, consegue, né? Não, vamos para Niterói, larga. E aí eu vim, né? Então, e já pensou? Se eu não tivesse ido para cá, a minha vida seria completamente outra. E mais CEP, para saber. O CEP começou a ser organizado em 2000, aí greve de 79, né? Mas ele foi fundado em 77. E começou a ser organizado em 76. E quem me levou para o CEP foi a dona Regina. Sabe por causa de quê? Porque começou lá na PUC, na Associação de Docentes da PUC, se reuniu um grupo de professores da área social. História, geografia, literatura, sei lá, não. Era a área social, sociologia. Bom, não tinha nada a ver comigo, que era matemática. Aí ela disse, Godofredo, as discussões lá, que era de resistência à política da ditadura nessa área, e estavam querendo criar um movimento, o pessoal lá entendeu que o movimento tinha que ser ampliado, não para a área social, para todos os professores. Aí Regina me disse, Godofredo, a coisa lá está mudando, vamos lá. Aí eu fui, ela já estava. Fui lá, eu acho que o Ítalo já estava nessa época da ADPUC lá, da discussão, antes de existir CEP. Porque para existir o CEP em 77 tinha que existir uma organização, um movimento pró-CEP anterior, que foi o que aconteceu. Esse movimento pró-CEP começou com o pessoal, colega professor da Escola Social. Bom, aí eu fiquei conhecido na greve de 79. Mas eu queria, inclusive, para o CEP registrar mais, enfaticamente, dizer o seguinte: em 1980, houve uma greve no Estado das professoras conveniadas de zona rural. E eu disse que
eu disse que iria abrir uma exceção aqui para citar pessoas, que é uma colega, professora, liderança do movimento das professoras conveniadas em Cachoeiro de Macacu, professora Nenéia, que está aqui com o marido. Não, hein? Mas você é muito parecido com o Nenéia. Não é? Você conhece a Nenéia, né? Delino, há quanto tempo que eu não vi a Nenéia? Olha o vexame, hein? Não, você fazia parte, é claro, era conveniado. Mas Nenéia me disse que vinha. Disse a Regina, estarei lá. Que era a pessoa. Nenéia era mais próxima a mim do que você. Concorda? A minha referência lá era a Nenéia e aquela menina, Thelma, que faleceu, né? Pois é, Thelma, faleceu, não faleceu? Não faleceu? Está viva? Então está viva. Gente, palma. Esse é o nosso Godofredo. Bom, já estamos chamando pela segunda vez, o tempo que está limitado concluir, mas eu não podia deixar. Então dá um abraço em Nenéia. Você, desculpe o engano, mas dá um abraço em Nenéia, porque esse movimento das professoras conveniadas foi o movimento que mais me emocionou, tanto quanto da greve de 79. O Ítalo sabe por quê. Esse movimento, porque a greve de 79 é um movimento coletivo e tal. A greve das conveniadas, o que acontecia? A turma toda era do Rio de Janeiro, era a turma do asfalto. E as conveniadas eram zona rural. Não tinha Niterói, era Baixada, era de Sumidouro, né? Era em Cambuci, era em Itapiruna. Eram movimentos conveniados de zona rural, que eram 100 no lugar, 200 em outro. Conveniado que era um convênio do Estado com o prefeito. O Chagas Freitas fazia convênios. Né? E aí deixou de pagar o convênio. Os prefeitos não tinham como pagar. 3 meses sem receber, me aparece lá numa reunião do CEP, no Colégio Bennett, eu era o mais conhecido, me chamaram. Aí, lá fui eu, só tenho, eram lá uns 80 professores, 100. Mas eu digo, cara, esse movimento é só em Cachoeira ou é no Estado? Não, é no Estado, no interior, do Estado todo. Rapaz, Regina nunca viajou tanto, e eu, como naquela greve vitoriosíssima, mais vitoriosa que a greve de 79. Olha, essa greve de professores conveniados tem que entrar para a história do CEP. Porque elas eram professoras de convênio e a reivindicação na luta foi de passar a ser do Estado. Na greve de 79 eram 4 professores, professor 1, 2, 3 e 4. Aí criamos o professor 5, temporariamente, para acolher. Eu ouvi falar que eram 6.000 espalhados no interior do Estado com professores conveniados. Quem me falou isso foi o deputado Alberto Dauaire. Mas então eu quero dizer que esse movimento... E aí eu tive o papel... Não é exclusivo, porque a diretoria aprovava tudo que eu estava fazendo, mas o pessoal estava ligado ao movimento das grandes cidades, o pessoal era do Rio de Janeiro. Fomos eu e Regina, Luciano, lá no norte do Estado, que ficamos correndo para Duas Barras, entendeu? Para Cabo Frio, para tudo quanto é lugar, Regina viajando. E eu paguei a conta mais cara de telefone que eu já tive na minha vida. Por quê? Porque o CEP tinha sido fechado. Não tinha telefone, não tinha conta bancária, não tinha nada. E a gente viajava com... Não existia negócio de coisa sindical, nem nada. Não, o sindicato estava fechado. Então a gente gastava dinheiro em viagem, dinheiro de professor, imagina, o que tinha. Mas a conta telefone, porque eu ficava orientando as pessoas pelo telefone, né? Aí vai ligar para São Fidélis, aí vai ter que ligar para Angra dos Reis, tem que ligar... Eu gastei muito telefone naquela época. E aí, vou acabar, porque já dei vexame demais aqui, minha cabeça já não está... Todo mundo releva 82 anos,
as confusões que faz, né, os discursos completamente enviesados. Mas eu queria, para finalizar, agradecer demais a cada uma que estão aqui. Sinceramente, a alegria que vocês estão me dando é incomensurável. É demais mesmo, está bonito mesmo. E encerrar novamente, reiterando a minha enorme gratidão, reconhecimento dessa política com P maiúsculo, né, que faz realmente do seu mandato um mandato a serviço da população, um mandato qualificado, né, porque já está claro para todo mundo, mulher de posição firme, de discurso, como disse, bem articulado, e que realmente vai merecer a renovação do seu mandato, porque o Estado do Rio precisa e ela merece. Obrigado com letras maiúsculas. Viva a Verônica! Viva a vida! Viva Godofredo Pinto! Pessoal, eu queria fazer um convite para todos os queridos amigos que estão aqui na mesa descerem, os fotógrafos subirem, pedir a vocês só mais um pouquinho, agradecer imensamente, mais uma vez, a presença de todas as pessoas. Certamente essa é uma noite que a gente vai guardar dentro do coração e na nossa memória. Viva o nosso querido companheiro e agora medalhado Godofredo Pinto. Vamos juntos, pessoal! O pessoal da orquestra, só um minutinho que a gente vai descer para tirar foto. Só um minutinho. Gente, eu vou dar por encerrada a homenagem, a sessão solene de homenagem ao professor Godofredo Pinto. Dou por encerrada.